Oi pessoal, vamos chegando para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer aí um caminho de mesa, tá? Usando as flores caracol, né? Que foi a última gravação aí que eu postei aqui no nosso canal, tá? Então nós vamos precisar para fazer esse trilho de mesa, esse caminho de mesa, nós vamos precisar de 6 flores caracol, tá? As 6 flores caracol, nós vamos fazer esse square em branco que eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente vai fazer, porque nós vamos precisar colocá-las em square para a gente poder montar o nosso trilho de mesa, tá? Então eu vou pegar aqui, tenho 2 prontas, vou fazer a terceira. Aqui com a terceira pronta, eu vou esconder esse fiozinho do verde. Muita gente me pergunta como que eu escondo os fiozinhos de arremate. Simplesmente assim, passando o fiozinho por dentro dos pontos já feitos, tá? Eu não tenho aí a necessidade de estar amarrando de novo, até porque a gente já fez um nozinho lá no final, quando a gente terminou de fazer as folhinhas, né? No arremate ali a gente já trabalha o nozinho final, tá? Então aqui é só mesmo esconder dentro dos outros pontos, tá? Aí essa partezinha aqui que sobra a gente depois pode cortar normalmente. Bem, para fazer o nosso trilho, nós vamos precisar... Nós vamos usar aqui o nosso Supremo Intense, que é um fio de lançamento da Supremo, 100% algodão, tá, pessoal? Nós vamos usar na cor branca e a agulha 3,5, tá? Então, com o fio Supremo Intense branco, nós vamos iniciar fazendo o nosso ponto inicial, a laçada inicial na agulha, tá? Com a laçada inicial na agulha, nós vamos pegar qualquer das alcinhas de 2 correntinhas que nós fizemos entre as folhas e vamos fazer um leque, tá? Então, nós vamos prender aqui o nosso fio com ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vamos fazer leque aqui de blocos de 3 pontos altos. Ó, fiz 2 pontos altos e as 3 correntinhas iniciais, 2 correntinhas de intervalo e outro bloco de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo? Aqui eu fiz um lequezinho que já é um cantinho. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo e na próxima alcinha de 2 correntinhas da folha, eu vou fazer só um bloco de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de intervalo e de novo eu faço um leque, tá? Então, a sequência vai ser essa em toda a volta: leque, bloco de 3, leque, bloco de 3, leque, bloco de 3, separados por 2 correntinhas de intervalo, tá? Quando chegar aqui no final, eu retorno pra gente encerrar essa carreira e começar a trabalhar a próxima. Vamos lá. Bem, pessoal, já fiz aqui, então, toda a volta, todo o contorno aí do meu square. Vou fechar, tá? Com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. E aqui eu posso também cortar o meu fio e eu posso deixar os 6 squares já prontos, tá? Com essa primeira carreira feita com o fio Supremo Intense. Agora, pessoal, eu vou ter que pegar 3 squares já prontos, tá? E eu vou ter que fazer a emenda deles. Só que eu vou fazer a emenda já trabalhando a carreira de contorno, tá? Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou dar a laçada inicial na agulha, tá? Com a laçada inicial, eu vou começar aqui, olha, bem na pontinha aqui desse leque, tá? Vou deixar os 2 squares aqui.
Então, eu prendi minha laçada inicial com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos, que ele vai ser uma parte do lequezinho do canto, tá? Então, aqui eu tenho só uma parte do leque. Vou começar a fazer aqui essa volta. Então, eu faço duas correntinhas. Onde eu tenho o espaço aqui, eu vou fazer o bloquinho, o quadradinho de 3 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto no espaço. No segundo ponto alto, eu vou prender a minha folhinha. Então, eu pego a laçada na agulha, insiro a agulha pela folhinha e pelo espaço. Aí, sim, eu pego a laçada e faço meu ponto alto. Que aí, olha, a folhinha já fica presinha aqui, tá certo? E faço o terceiro ponto alto. Então, aqui nesse bloquinho já tá pronto. 2 correntinhas de intervalo, vou no próximo espaço, faço de novo um ponto alto. O segundo ponto alto eu vou prender a folhinha. E o terceiro ponto alto faço sozinho. Então, aqui eu já prendi 2 folhinhas, tá? Que aí já fica certinho na hora de colocar o nosso trilho na mesa, tá? 2 correntinhas de intervalo, cheguei no próximo leque. Vou trabalhar leque dentro do leque. Então, vou fazer um bloquinho de 3. 2 correntinhas. Mais um bloquinho de 3 pontos altos, que aí fica sendo o leque dentro do leque. Novamente, 2 correntinhas, e aqui no espaço vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz aqui. Um ponto alto sozinho. O segundo ponto alto eu vou pegar a laçada da folhinha, a laçada do meio da folhinha, tá? E aqui também. E passo a laçada pelos dois, pelo espaço e pela folhinha. E o terceiro sozinho, só pelo espaço. 2 correntinhas. No próximo espaço a mesma coisa. Nós vamos trabalhar um ponto alto, aqui a gente já pode até arrematar aqui o fiozinho junto, depois a gente esconde o que sobrar, né? Então, um ponto alto sozinho. O segundo é com a folhinha. Terceiro sozinho. Chegamos aqui no próximo leque. Mesma coisa, 2 correntinhas para chegar no leque. E vou trabalhar leque dentro do leque. Eu vou fazer dessa forma até chegar nesse outro leque aqui. Aí eu retorno pra gente dar continuidade. Vamos lá. Voltando aqui então, gente, tive que apagar um trechinho que meu filho saiu falando aqui no meio, porque ele tá jogando aqui do meu lado. Acho que vocês conseguem ouvir os cliques aí, né? Em quase todos os vídeos tem os cliques dele. Mas vamos lá. Então, aqui no cantinho, onde nós temos aí o nosso próximo leque, nós começamos aqui. Viemos por aqui, aqui e aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer só um bloco de 3 pontos altos. Que é desse leque aqui, só que a gente não vai fazer agora a outra parte do leque, tá? Só no final, depois dos squares emendados. Aí, eu vou pegar o meu segundo square, vou aqui no cantinho. Ó, pego uma laçada, vou aqui no cantinho e trabalho também um bloquinho de 3, tá? Vou fazer aqui de novo pra vocês. Então, eu fiz aqui os 3 primeiros pontos do lequezinho no primeiro square. No segundo square, sem fazer correntinha nenhuma, tá? De espaço. Eu já pego o segundo square também no cantinho do leque e já faço um ponto alto aqui.
e mais 2 pontos altos, fazendo aí também um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Agora eu vou começar a emendar aqui. Então, nós temos 2 correntinhas aqui de intervalo, então nós vamos fazer uma correntinha aqui, vamos passar a agulha aqui por dentro do espaço e fazer apenas uma correntinha. Vamos pegar a laçada e no próximo espaço nós vamos trabalhar o bloquinho normalmente, como a gente estava fazendo do outro lado. Um ponto alto, prendo a folhinha no segundo ponto alto e faço o terceiro ponto alto. Novamente eu tenho um espaço para emendar, então eu faço uma correntinha, insiro a agulha no segundo espaço, prendo com ponto baixíssimo e já vou lá no próximo espaço do meu segundo square para fazer o bloquinho. Então, eu faço um, o segundo eu prendo com a folhinha e o terceiro eu faço sozinho, ó, certo? Já tô fazendo a emenda, ok? Vamos para o outro espaço, faço uma correntinha, vou aqui no próximo espaço, insiro a agulha do mesmo jeito, puxo uma laçada e prendo com um ponto baixíssimo. E já vou aqui pro leque. Aqui eu trabalho já um bloquinho de 3. Olha, 3 pontos altos feitos. Eu vou fazer uma correntinha, vou aqui no meu lequezinho do primeiro square e prendo do mesmo jeito que eu tava prendendo nos espaços e já faço o meu segundo bloquinho aqui no mesmo cantinho que eu tô trabalhando primeiro, tá? Aqui eu já posso completar o meu leque, ok? Então aqui já tá emendado. 2 correntinhas de intervalo e aqui eu já começo a fazer normalmente a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, sendo que no segundo a gente prende a folhinha, dá 2 correntinhas de intervalo e faz o leque dentro do leque, tá? Eu vou trabalhar dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui, eu retorno para relembrar vocês como emendar o terceiro, que vai ser a mesma coisa daqui do segundo, e depois a gente retorna para fazer a parte da carreira final aqui dos 3 squares. Vamos lá. Prontinho, pessoal, já fiz esse contorno aqui. Agora eu só vou relembrar para vocês aqui o comecinho, né? Então, aqui no lequezinho do segundo square, eu só fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, eu pego uma laçada, vou lá no meu terceiro square, também na parte do leque, e também faço só um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. O restante não tem segredo, vai ser do mesmo jeito que a gente fez aqui. Faço uma correntinha de intervalo, insiro a agulha no espaço do segundo square, pego uma laçada do fio e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu já pego a laçada e vou no espaço do terceiro square fazer meu bloquinho de 3. Então, eu faço o primeiro aqui, primeiro ponto alto, o segundo eu prendo a folhinha. E faço o terceiro. Mesma coisa, uma correntinha, vou lá no segundo espaço, insiro a agulha, pego uma laçada, prendo com ponto baixíssimo. Pego a laçada da agulha, vou lá no meu terceiro square, que eu tô trabalhando agora, e vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço o primeiro, o segundo é junto com a folhinha, e o terceiro sozinho. Uma correntinha, vou lá no outro espaço, faço ponto baixíssimo e já vou fazer o primeiro
bloquinho do meu leque. 2, 3, faço uma correntinha, vou lá no leque do segundo square, faço o ponto baixíssimo do mesmo jeito que a gente fez aqui, e já faço o segundo bloco do leque. 2, 3, duas correntinhas e vou fazer o próximo bloquinho de 3, tá? Então, eu vou fazer esse contorno aqui. Quando chegar nesse lequezinho aqui, eu retorno para ensinar como a gente vai fazer só essa parte aqui agora, tá bom? Então, vamos lá terminar essa voltinha aqui e eu já retorno, vamos lá. Bem, pessoal, já fiz aqui, tá? Essa partezinha. Agora, vamos chegar aqui no lequezinho do cantinho. Vamos virar aqui o trabalho para ficar mais fácil, né? Então, aqui eu já fiz as duas correntinhas de espaço. E aqui eu vou trabalhar um leque normal, tá? Fazendo aí o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, duas correntinhas, e já faço o segundo bloquinho. Tá? Então, aqui eu já fiz o meu lequezinho. Essa parte reta aqui, nós vamos trabalhar normalmente, olha só. Vou fazer duas correntinhas aqui. No próximo espaço, vou fazer um bloco de 3 pontos altos, sendo que o segundo a gente prende a folhinha do mesmo jeito, tá? Faço o terceiro. Eu vou caminhar até essa parte aqui, para vocês verem que não tem segredo, tá? Então, duas correntinhas de intervalo, vou pro próximo espaço. Faço um ponto alto, o segundo prendendo a folhinha, o terceiro aqui. Duas correntinhas de espaço. Cheguei, tá? Aqui, onde nós temos um leque. Só que nós fizemos apenas uma parte do leque, só um bloco dos 3 pontos altos, tá? Então, nós temos que fazer o segundo bloco. Então, eu insiro a agulha aqui, vou fazer um bloco de 3 pontos altos, vou fazer duas correntinhas, duas, tá? E vou prender aqui, olha, eu não insiro dentro de nenhum ponto, eu insiro aqui, olha, tá? No meinho, prendo com ponto baixíssimo, porque eu só preciso mesmo de estar aqui. Perdão, pessoal, em vez de 2 pontos de correntinha, um só, tá? Faço só uma correntinha e aqui eu prendo com ponto baixíssimo, tá certo? Mesma coisa, faço uma correntinha e vou fazer o outro bloco de 3 pontos altos. Ficou confuso? Vou fazer novamente aqui, duas correntinhas de intervalo, vou pro próximo espaço, faço 1, 2, 3, duas correntinhas de espaço, outro bloquinho, 1, 2, 3, duas correntinhas, cheguei aqui novamente no lequezinho, tá? Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui, a gente vai trabalhar aqui. Vamos fazer 3 pontos altos, ou seja, o bloquinho que tá faltando, que a gente só fez um lado, tá? Uma correntinha, insiro aqui entre os dois blocos e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e faço o outro bloco de 3 pontos altos no primeiro square, tá?
duas correntinhas, bloquinho no espaço, 1, 2, 3, duas correntinhas, vou pro próximo espaço, faço 1, 2 e 3, faço duas correntinhas e vou também finalizar o último lequezinho, onde a gente fez apenas uma lateral dele. Então, aqui nós temos 2 e o terceiro ponto alto. Duas correntinhas e vou prender a carreira aqui na terceira correntinha do início, tá? Então, aqui a gente fez as emendas do square. Próxima parte agora vai ser fazer uma carreira de ponto alto em toda a volta, tá? Nós vamos agora, então, fazer uma carreira de pontos altos, tá? Então, vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós vamos levantar aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, lembrando que vai equivaler a esse primeiro ponto aqui na carreira anterior do nosso lequezinho. Vamos fazer o segundo aqui e o terceiro aqui. Um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Aqui no espaço, eu tenho 2 pontos altos, duas correntinhas, então, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Novamente, no bloco de 3, vou fazer 3 pontos altos. Bloquinho de espaço, vou fazer 2. Se eu tenho duas correntinhas, vou fazer 2, tá? Aqui nós temos um bloquinho, vamos fazer 3. Novamente espaço, vamos fazer 2. Ok? Chegamos aqui no outro lequezinho, então, vamos fazer 1, 2, 3, ok? Aí, nós temos o espaço do lequezinho. Aqui no espaço, nós vamos trabalhar leque dentro de leque, então, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos, ao invés de 3, duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Por que 2 e não 3? Porque essa carreira de pontos altos, se eu fizer com 3, ela vai começar a embabadar, tá? Vai ficar muito grande. Então, aqui a gente faz essa pequena diminuição, tá? Eu vou fazer esse trecho aqui, até chegar aqui nessa primeira emenda, tá? Dos leques. Aí, aqui eu vou explicar um truquezinho que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer esse trecho e já retorno. Prontinho, pessoal, voltando aqui, já fiz esse trecho. Fiz aqui os 3 pontos altos no primeiro bloco de 3 pontos altos da carreira anterior do lequezinho, tá? Então, aqui no espaço, nós vamos trabalhar assim, olha. No espaço entre no meio do leque, nós vamos fazer um ponto alto normal. Já aqui, nós vamos fazer um ponto alto duplo, tá? E nós vamos inserir a agulha bem no meio do pontinho que nós fizemos aqui, a emenda, tá? Então, não é a agulha no espaço, é a agulha no pontinho. E vamos fazer o nosso ponto alto duplo, ou seja, vamos tirar 3 laçadas. Aí, nós temos o espaço do próximo leque e vamos trabalhar um ponto alto normal no espaço e mais um ponto alto para cada ponto de base seguinte, que é o bloquinho aqui de 3, tá certo? Por que que eu trabalho dessa forma? Porque aí eu não vou ter uma ondinha, né? Olha, senão fico em onda, tá? Então, eu trabalho um ponto alto duplo para não formar essa onda. Então, ele fica certinho com os outros pontos altos, tá bom? Então, vamos seguindo fazendo do mesmo jeito por toda a volta, trabalhando do mesmo jeitinho que a gente fez aqui,
tá? Quando chegar no final da carreira, aqui eu retorno pra gente começar o nosso ponto fantasia. Vamos lá. Bem, pessoal, já terminei então de fazer o contorno de pontos altos. Vou fechar aqui a minha carreira na terceira correntinha do início com ponto baixíssimo, tá? Então, nós temos o cantinho do leque aqui, ó. Nós vamos ter que vir pra cá pra gente começar a nossa carreira do ponto fantasia, tá? Então, eu vou virar do avesso. Vou virar aqui do avesso e vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar lá na ponta. Então, eu faço um aqui, dois aqui e o terceiro aqui, tá? Bem, pessoal, tive que apagar em um trechinho para dar certo aqui, que aí eu fiz aí a carreira e vamos ter que dar uma consertada. Então, para consertar, voltamos aqui, tá? Então, aqui no último ponto baixíssimo, pra gente chegar aqui no meio do nosso lequezinho, a gente puxa mais uma laçada para formar um ponto baixo, tá? E aqui a gente vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas, para dar a altura de um ponto alto triplo, tá? Vamos pegar 3 laçadas na agulha e também no mesmo espaço trabalhar mais um ponto alto triplo. Certo? Novamente, a gente insere a agulha no primeiro ponto alto do bloquinho aqui do nosso leque, tá? E mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui no início 4 pontos altos triplos. E no finalzinho aqui, nós também vamos ter 4 pontos altos triplos, tá? O restante vai ser o ponto alto triplo trançado, que é o ponto fantasia que nós vamos fazer todo o nosso caminho de mesa, tá? Então, eu vou pegar aqui uma laçada, 3 laçadas, né, na agulha para fazer ponto alto triplo. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto ponto de base eu vou fazer meu ponto alto triplo. Tirando aí as 4 laçadas da agulha. Novamente, pego 3 laçadas. E no ponto seguinte, eu vou fazer novamente meu ponto alto triplo. Pego 3 laçadas e no ponto seguinte, faço o terceiro ponto alto triplo, tá? Então, eu tenho aqui os 3 pontos altos triplos. E aqui eu tenho os 3 pontos que eu pulei. Então, agora eu vou fazer um ponto alto triplo em cada um desses pontos. Então, eu pego 3 laçadas na agulha, vou aqui por trás, no primeiro pontinho, e tiro minhas 3 primeiras laçadas. Minhas 4 primeiras laçadas do meu primeiro ponto alto triplo. Tá? Tá feito um. Novamente, 3 laçadas. Agora, eu vou pegar lá no segundo e faço 1, 2, 3, 4. Novamente, 3 laçadas e vou tirando de 2 em 2, tá? Fiz o meu primeiro ponto trançado, certo? Vou fazer novamente 3 laçadas na agulha e pular novamente 3 pontos de base. E no quarto ponto de base, eu vou repetir esses passos que eu fiz agora, fazendo aí os pontos altos triplos, tá? Sempre faço 3, um em cada ponto de base seguinte. E depois eu volto fazendo nos 3 pontinhos que eu pulei, tá? Vamos lá. 1, 2. Escapuliu. Então, vamos lá de novo aqui no primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4. Pego 3 laçadas, vou no segundo ponto de base. 1, 2, 3, 4.
Pego 3 laçadas, vou no terceiro ponto de base. 1, 2, 3, 4. Novamente, pego as 3 laçadas e vou fazer novamente o meu trançado, pulando 3 pontos de base, começando ali no quarto. Tá bom, gente? Eu vou fazer essa sequência, tá, de trançados, até chegar aqui no finalzinho. No final eu retorno pra gente subir a próxima carreira, tá? Vamos lá, então. Bem, pessoal, já fiz aqui todo o trançado, tá? Aqui no final nós estamos com os dois penúltimos, né, pontos altos triplos. Cheguei aqui no cantinho do leque, onde eu vou fazer mais 2, tá? Então, eu vou fazer um aqui, pegar mais 3 laçadas na agulha, fazer outro aqui, tá? Só que esse vai ficar solto assim, vai ficar ruim. Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de fazer dentro do espaço também, eu vou fazer bem na correntinha, tá? Olha, bem na correntinha de espaço, que assim ele vai ficar preso. 3, 4, tá certo? Então, eu tenho 4 pontos altos triplos aqui no final e 4 aqui no início. Para fazer a próxima carreira, eu vou virar meu trabalho para a frente e vou trabalhar essa carreira com pontos altos. Então, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, tomando cuidado para não fazer ponto adicional, tá? Então, olha, faço aqui os meus primeiros 4 pontos altos, tá? E aqui eu vou fazer 1, 2, aqui 2 e 3 dos primeiros 3 pontos trançados. E aqui eu vou fazer os outros 3. 1, 2, 3. Sempre fazendo apenas um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Toda a carreira vai ser assim até aqui o finalzinho. Na volta eu retorno para dar orientações da próxima carreira. Vamos lá. Já terminei aqui a carreira de um ponto alto em cima de cada ponto de base, tá? Próxima carreira, pessoal, a gente vai começar aí com as 4 correntinhas iniciais para simbolizar o meu primeiro ponto alto triplo. Vou virar o trabalho, fazer mais 3 pontos altos triplos, um em cada ponto seguinte de base, tá? Que a gente começa com 4, né? E termina com 4 sem trançar. 3 e o 4. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente fez a primeira carreira aqui no trançado, tá? A gente vai pegar aí as laçadas na agulha, vamos contar 1, 2, 3 pontos de base no quarto que a gente vai começar o nosso ponto trançado, tá certo? A gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez nessa carreira daqui, é só vocês voltarem o vídeo aí se vocês tiverem a dificuldade, tá? E nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo uma carreira de ponto trançado e uma carreira de ponto alto por 1 metro. Por que por 1 metro? Porque eu quero que o meu caminho de mesa meça no final em torno de 1,20 m, 1,30 m. E a gente tem aqui no square, olha, o tamanho de 13 centímetros, tá? Então, 13 centímetros aqui, mais 13 centímetros quando finalizar, já são 26 centímetros. A gente vai fazer um biquinho simples, porque o caminho de mesa, ele já é cheio de detalhes. Então, a gente não vai fazer um biquinho muito rico, não. A gente vai fazer um biquinho simples. Então, a gente trabalha por 1 metro no ponto fantasia, que é uma carreira de ponto trançado, outra carreira de ponto alto, por 1 metro, tá certo? Então, eu vou fazer assim, quando terminar esse 1 metro, eu retorno pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá, então. Bem, pessoal, já trabalhei aqui por 1 metro,
tá? O meu ponto fantasia, que é o ponto trançado. E eu vou terminar a carreira, tá? Depois de medir 1 metro, vou terminar com o ponto trançado, tá? Eu não vou terminar fazendo o ponto alto. Por que que eu não vou fazer o ponto alto? Porque eu vou ter os outros 3 squares já emendados, já passados a carreira de ponto alto em volta deles, tá? Do mesmo jeito que a gente fez esse primeiro aqui, tá? Igualzinho, nós vamos fazer esse daqui. E agora a gente vai começar a trabalhar a costura, que nós vamos costurar essa parte com a parte aqui do nosso trabalho, tá?